Boa noite a todos. É sempre uma grande honra, uma grande alegria estarmos juntos para estudarmos o Evangelho. Vamos dar início à reunião dessa noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofendem. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar. Rogamos-te que nolas perdoe pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades, também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Quem vai conduzir o estudo dessa noite é o Aldo. Obrigado, irmão. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Obrigado, casa, pelo convite. Obrigado à espiritualidade que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, batalhando, trabalhando pela nossa evolução. Irmãos, o tema que nós vamos hoje refletir é semear do hoje, colheita do amanhã. Semear do hoje, colheita do amanhã. Se a gente fosse traduzir esse título para algo mais fácil, seria: a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. O que nós semeamos hoje, nós vamos colher amanhã, ou nessa ou em outras reencarnações. Quando a gente fala a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória, ela remete a uma lei divina, essa frase. A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Essa lei é uma lei universal, é uma lei que rege todos os planos, tanto no mundo espiritual quanto no nosso mundo material. Na matéria, essa lei de ação e reação, de causa e efeito, ela foi descoberta por Isaac Newton, que dizia assim: se você aplica uma força em um objeto, o objeto aplica uma força em você na mesma intensidade, só que em sentido contrário. Se eu bater naquela parede, a parede está ao mesmo tempo batendo na minha mão. Com a mesma força que eu estou empurrando a parede, ela empurra a minha mão, só que em sentido contrário. Ou seja, irmãos, nós colhemos aquilo que nós plantamos, tanto para o bem quanto para o mal. É uma lei divina universal. E a primeira tentativa de aplicar essa lei, uma tentativa equivocada, uma tentativa errada, aconteceu em 1720 a.C., na Babilônia, com a pena de talião. Talião quer dizer desforra, retaliação. É dessa pena de talião aonde nós ouvimos a frase famosa: olho por olho, dente por dente. Aonde o criminoso deveria receber o mesmo castigo que ele cometeu. Essa pena era uma tentativa na época de evitar que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Mas, queridos irmãos, será que é isso que Jesus quer de nós?
Será que é isso que Jesus deseja? Olho por olho, dente por dente? Acho que alguém que diz que se alguém bater na sua face, oferece a outra, alguém que diz quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, alguém que diz perdoa 70 vezes 7, com certeza não está endossando a pena de talhão. Só que aí pode ficar para nós a seguinte sensação: que não há justiça, que não haverá punição nunca. Já que eu devo perdoar sempre, então não tem justiça? Aí nós nos equivocamos em achar que a justiça divina ela é igual à justiça humana, e não é. A justiça humana ela é imperfeita, ela castiga, ela pune, tem que ter uma consequência à altura do crime que foi cometido. Ela é tão imperfeita que ela não é a mesma em todas as nações. Tem nações que a pena de morte é aceita, em outras não. Tem nações que o aborto é permitido, em outras não. Tem nações que o adultério é pago com a vida. A justiça de Deus, ela não pune, ela não castiga, mas ela corrige, ela ensina, ela reeduca o espírito, ela espera o tempo e ensina segundo o grau de conhecimento de cada um dos alunos. Ela não aplica a mesma causa, ela não aplica a mesma correção ao mesmo crime. Cada caso é um caso. E queridos irmãos, nós precisamos entender muito bem isso, que cada caso é um caso, senão nós começamos a propagar um fatalicismo, um determinismo divino que está completamente errado. Deus vai fazer você reencarnar de um jeito e não há nada que você possa fazer. Isso não existe. Às vezes nós ouvimos assim, comentários dentro da casa espírita: se você matou alguém numa outra vida com um tiro, é certeza que nessa você vai morrer. E com um tiro. E só falta falar que a pessoa que você matou é que vai te matar. Isso não existe. Kardec perguntou ao Espírito de Verdade: pode o homem modificar a ordem dos acontecimentos? Eles responderam: sim, pois o homem é construtor de seu destino. Pode modificá-lo tanto para melhor ou para pior. Então nós não estamos travados, não estamos engessados. E, irmãos, se a justiça divina virá, não para castigar, mas para reeducar cada um de nós, o que ela vai levar em conta para saber qual é a lição que ela vai me oferecer? O que a justiça divina vai olhar para saber a prova que eu devo enfrentar, não como castigo, mas para aprender? Ela vai olhar 3 coisas. A primeira coisa: qual era o grau de conhecimento que nós tínhamos ao cometer o delito? Uma mulher espírita com todo o conhecimento que ela tem, que aborta, e uma mulher sem crença religiosa que aborta. As duas abortaram. As duas terão que reparar essa atitude, mas a lição será idêntica para as duas? Não. Que a quem mais tem, mais será o quê? Cobrado. Por acaso, quando a mulher espírita que abortou lá no plano espiritual vai ter um tribunal incriminando ela? Vai ter alguém puxando a capivara dela? Não. Quem irá cobrar a reparação?
a própria consciência dela. Ela vai pedir para ter novamente a chance de ter, numa próxima reencarnação, os espíritos que ela rejeitou. A outra, que não tinha crença religiosa, se talvez tivesse o mesmo conhecimento que a outra tinha, não teria cometido o delito. Então, qual é o grau de conhecimento que eu tinha? Segunda coisa que a justiça divina vai olhar: qual é a situação que nós estávamos vivendo no momento do crime? Uma pessoa que rouba para comer, uma pessoa que rouba para enriquecer. As duas roubaram. A lição de reparação virá para as duas, mas não na mesma intensidade. Um roubou para matar a fome, o outro roubou para ter fartura. A lição não será a mesma. E a terceira coisa que a justiça divina vai olhar, a principal delas, a lição já foi aprendida ou não? Porque o objetivo da justiça divina não é castigar ninguém, é ensinar lição. A lição já foi aprendida ou não? É a pergunta que ela vai fazer. 2 inimigos de guerra, 2 soldados, ódio frente à nação rival, desencarna no campo de batalha após terem assassinado vários irmãos. Destino dos 2 espíritos, umbral. Anos e anos e anos, décadas e décadas de sofrimento. Tem a oportunidade os 2 de reencarnarem novamente. Um deles, devido ao sofrimento, ao remorso que teve no plano espiritual, consegue agora se lidar melhor nessa encarnação com as diferenças, já é mais tolerante, já se tornou um bom pai de família, não responde tudo com agressão, já é tolerante às diferenças que ele encontra. O outro reencarnou, mas continua respondendo tudo com a violência, até próximo daqueles que ele convive mais próximo dentro do lar, preconceituoso e intolerante. Os 2 terão que resgatar, mas com toda certeza não será na mesma intensidade, porque aquele que já fez a sua autorreforma já aprendeu alguma coisa. A dureza, a força que você faz para com um martelo quebrar uma pedra, só depende da dureza da pedra. Se a pedra é muito dura, às vezes é necessário uma martelada mais forte. O outro já conseguiu refletir pelas dores, pela a sua avaliação de vida. E se a gente fala assim, olha, não, mas se os 2 mataram, os 2 têm que passar igualzinho pelas mesmas provas. Seria a mesma coisa que o nosso filho chegar para nós, arrependido: pai, fiz uma cagada, eu sei que não está certo, estou arrependido, não vou fazer mais. Ele confessou, e após ter confessado em seguida, a gente fosse lá e desse uma surra nele. O que a surra iria mostrar? Que eu sou mais forte do que ele? O castigo que eu poderia colocar, a repreensão, não é para que ele refletisse sobre a atitude, mas ele já fez isso sozinho. O que a minha violência irá apresentar? E se Deus fosse dar todas as surras que nós merecemos, porque nós fizemos? E se Jesus fosse cobrar o que nós fizemos com ele? Portanto, a lição já foi aprendida ou não? É o mais importante. Então não existe esse fatalicismo, esse determinismo. Quem decide se a minha trajetória reencarnatória é mais pesada ou não, sou eu, pela maneira que eu estou vivendo as situações. E qual é, queridos irmãos, a verdadeira justiça divina? São as reencarnações, é a verdadeira justiça. Porque se ontem eu fui uma pessoa rica, poderosa, que usei o meu dinheiro somente para o mal, somente pensando em mim, para coisas mesquinhas, numa próxima reencarnação,
Deus me dá a oportunidade, não como castigo, mas como reeducação, de nascer numa situação econômica mais simples, para que eu possa valorizar o trabalho honesto. Se ontem, numa outra vida, tive um corpo perfeito, belo, só usei esse corpo para luxúria, infidelidade, sexualidade desequilibrada, Deus me dá uma próxima reencarnação, uma oportunidade de uma vestimenta não tão bela, com alguns defeitos, para que eu aprenda a valorizar também as coisas de dentro, as coisas da alma. Se hoje eu não estou conseguindo mais trabalhar com as ferramentas do nosso planeta, nesse momento de transição para o mundo de regeneração, Deus me dá a oportunidade de ser reposicionado para uma escola mais simples, aonde eu possa continuar aprendendo, mas trabalhando com ferramentas mais simples. A verdadeira justiça é a reencarnação. E tem que estar bem claro, gente. Tudo está em nossas mãos. Um aluno dedicado, que se aplica, que estuda, que passa nas provas, vai para um próximo ano, para uma próxima etapa. O aluno rebelde, que não quis estudar, bagunceiro, que não fez nada para aprender, vai ter que refazer as mesmas provas. E a pergunta, uma reflexão: quanto será que nós estamos teimando nas nossas reencarnações, passando pelas mesmas provas, porque não estamos estudando a matéria? Só para mostrar que acima de tudo o que vale é o sentimento do amor, o Chico tem uma frase magnífica, eu sou apaixonado por essa frase. O Chico diz assim: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, toda vez que a justiça de Deus nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício de nós mesmos, em benefício da nossa evolução espiritual, estamos trabalhando e ajudando o próximo, manda a misericórdia divina que a justiça retorne sobre os seus próprios passos, sem data prevista para voltar. A misericórdia de Deus é que direciona qual será a lição que a justiça dirá. Qual será a lição que a justiça divina vai apresentar? A justiça divina vem a misericórdia e fala: espera um pouquinho, pega um pouquinho. Vamos olhar esse cara por mais algum tempo. Ele está dando passos importantes. Vamos olhar essa pessoa. Ele está errando, mas ele está levantando sempre, já está com a consciência que ele precisa vencer esse degrau. Espera um pouquinho, justiça. Vai lá, descansa lá. Se eu precisar, eu te chamo de volta. Eu quero ver o que essa pessoa está fazendo com todo esse conhecimento que ela está aprendendo e tentando praticar. Gente, é estranho falar isso, mas a misericórdia de Deus supera a sua própria justiça. A misericórdia de Deus é maior do que a própria justiça de Deus. Por que a misericórdia é maior? Porque é que está mais próxima do amor. E Deus é pai, Deus é mãe, Ele nos ama. Quando Pedro, o apóstolo Pedro, diz que o amor cobre a multidão de pecados, o amor cobre a multidão de pecados, ele está dizendo: meu amigo, se pelo caminho do amor, da autotransformação, o espírito consegue se redimir, consegue aprender, não precisa sofrer. Muitas vezes o sofrimento somos nós que estamos evitando as lições que essa bendita escola, planeta Terra, nos está oferecendo. E queridos irmãos, qual seria de todas as semeaduras
que nós podemos fazer hoje para ter a melhor colheita do amanhã? Qual seria a melhor de todas? A melhor semeadura que todos nós podemos fazer hoje para colher frutos suculentos, se não nessa, mas com certeza em outras reencarnações. A melhor semeadura do hoje é não adiar mais a nossa evolução espiritual. É não adiar mais a nossa evolução espiritual. Porque, na maioria, dizendo isso como humanidade, então o mundo inteiro, lógico que sempre haverá exceções, mas hoje nós estamos mais preocupados nas conquistas materiais, na sobrevivência, e o que nós estamos fazendo realmente de verdadeiro lá dentro. Porque depois que todos nós encontrarmos a morte pela frente e as cortinas se abrirem do outro lado, todas essas conquistas materiais, essa riqueza, o meu carro, o meu iPhone não sei o que, o meu salário, a minha casa não sei aonde, não vou levar nada. Eu posso chegar como o mais pobre de todos no plano espiritual. Ninguém está dizendo que não é importante a luta do dia a dia, você conseguir matéria para ter uma vida digna. Isso é importante. O que a gente está propondo é não somente isto. Porque eu posso chegar do outro lado falando, meu Deus, 80 anos, quanto que eu evoluí? Nada. E voltei até com alguns débitos que eu não tinha para a próxima reencarnação. A melhor semeadura é trabalharmos também lá dentro, cada um de nós, porque esse é o tesouro que nós vamos levar. Esse é o tesouro que Jesus falava, que o ladrão não rouba e a praga, a traça não rói. É isso. E como que nós evoluímos? Essa pergunta foi feita para Emmanuel. Seria possível evoluir a plenas no plano espiritual sem reencarnar? Emmanuel, não dá para evoluir aqui no nosso lar, na colônia, sem precisar da gente reencarnar? Ele respondeu assim, dá sim, dá para evoluir somente aqui, mas muito lentamente. Aí ele coloca assim, cada encarnação é como se fosse um atalho para a nossa evolução espiritual. Queridos irmãos, o que é um atalho? O que é um atalho? O que é um atalho? Cada reencarnação é um atalho para a minha evolução espiritual. O que é um atalho? É um caminho mais rápido? É um caminho mais curto. Porque, na verdade, eu estou lá na colônia espiritual 50, 100 anos. Estou assistindo várias palestras sobre perdão, seminários sobre perdão. Nossa, eu li tanto sobre perdão que é certeza que agora eu sei perdoar. Mas quando eu reencarno, alguém me dá uma fechada no trânsito, por exemplo, eu vejo que realmente eu não sei tanto perdoar. Sabe o que é a reencarnação? São as provas. São as provas que o professor dá para ver se o aluno aprendeu a lição. São as provas. É o dia a dia. Pensa na sua família. Pensa o que você vive no seu lar com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos. A todo momento está sendo dado provas para cada um de nós. Provas para ver como é que está a nossa paciência, o nosso perdão, a nossa tolerância. Expande para o trabalho. Tudo aquilo que nós encontramos no dia a dia, que nós rotulamos como problemas, dificuldades, espiritualmente nada mais são provas. É a prova que o professor está dando, vamos ver se esse cara aprendeu a perdoar, aprendeu a ser tolerante, aprendeu a ter paciência, aprendeu a ter fé no momento que as coisas não estão boas, a perda de um emprego, a visita de uma doença, a perda do ente querido. Tudo são provas para ver se o aluno está apto a ir para as próximas lições. E Joana de Ângela nos diz, irmãos, que ninguém vai evoluir espiritualmente se não treinar. Nós temos que treinar.
Como que eu vou adquirir perdão se eu não passar por situações que me cobrem perdão? Como é que eu vou adquirir paciência se eu não passar por situações que me cobrem paciência? É isso. Você já percebeu que se a gente fazer uma reflexão da vida, nós estamos envolvidos em situações que são diferentes, mas que na verdade estão dando oportunidade de treinar a mesma coisa. A batida do carro, o esposo ou a esposa rude, dando a oportunidade de treinar o perdão. O roubo do bem do celular, o eletrodoméstico que quebrou, a conta que chegou que você não estava esperando, dando a oportunidade de treinar o desapego material, valorizando mais quem eu tenho e não somente o que tenho. A ofensa do familiar, as fofocas dos amigos no trabalho, o chefe rude, dando oportunidade de treinar a tolerância. Tudo é treinamento. É que os nossos olhos de criança ainda, somos crianças espirituais, só enxerga como problema, coisa ruim, não quero, foge disso, corre disso. A minha infelicidade é por culpa daquela pessoa, eu sou infeliz por culpa dele. E na verdade, tudo é treinamento. Alguém andou de bicicleta sem ralar o joelho? Sem cair nenhuma única vez? Mas por que andou? Porque mesmo tendo caído, montou na bicicleta e tentou novamente. Uma bailarina que dá passos magníficos, ela nasceu com esse dom? Ela saiu já dando esses passos? Tira a sapatilha e olha os dedos dela estourados de tanto que ela tentou. Uma pessoa que toca piano de maneira magnífica começou a tocar sem atrapalhar os vizinhos com barulho? Tudo é treinamento. E nós vamos só evoluir se treinarmos. A Joana, ela dá um conselho assim para a gente. Já que tudo é treinamento, e essa escola nada mais é do que uma oportunidade para a gente treinar, ela fala assim: da próxima vez que uma situação ocorrer com você, uma situação, vamos falar assim, ruim, a gente já viu que ruim não é bem isso, ruim acontecer com você, antes de você reagir, antes da gente soltar aquele automatismo, porque nós somos automáticos, aconteceu, a gente reage, só depois da reação que a gente para avaliar como nós reagimos. Nós estamos num automatismo de vida. Já tem várias ratoeiras prontas, relou, desarma. Eu não sei se eu peguei o rato ou peguei a mão de alguém, mas vai desarmar. Depois eu vejo o que eu peguei. Nós estamos assim. Quando uma situação ruim acontecer, ela fala: para e pensa antes de reagir. Pensa no quê? Pensa, o que essa situação que está acontecendo com você agora está dando oportunidade de você treinar o que essa situação? O que ela está dando oportunidade de treinar? É treinar paciência, tolerância, respeito, desapego material, ter fé frente à situação que você não pode mudar? O que ela te está dando oportunidade de treinar? Localizou o que ela está te oferecendo? Aí ela fala assim: haja, responda segundo os conhecimentos cristãos que você já tem. Olha agora, mesmo que você não sinta vontade de fazer. Parece hipocrisia, não é? Haja segundo os conhecimentos que você já sabe como você deve agir,
mesmo que você não esteja com vontade de fazer assim. Por quê? Se esperar à vontade, vamos fazer algum dia? Não, não vamos. Aldo, não é falsidade? Escuta, nós vamos evoluir, nós temos que evoluir em dois requisitos: intelectual e moral. Intelectual e moral. Moral, a gente coloca as nossas emoções e os nossos sentimentos. Se nesse momento, se nesse estágio que eu estou da minha evolução, os meus sentimentos me colocam a perder, porque a vontade que eu tenho é dar um tapa na cara daquela pessoa, a vontade que eu tenho é xingar aquela pessoa, essa é a minha vontade. Mas a minha asa da emoção ainda está pequena, ela vai me fazer perder. Então vamos usar então nesta situação mais a asa do conhecimento que eu já tenho. Porque eu sei o que eu não devo fazer nessa situação. E sabe o que vai acontecer? A gente vai fazer tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, mesmo não querendo no começo, que vai se tornar parte do meu espírito. E o dia que se tornar parte do meu espírito, eu não vou ter que mais que pensar para tomar aquela atitude. A resposta natural que vai sair do meu ser vai ser justamente a atitude que eu devo tomar. É assim evolução espiritual. É a gente lutar contra nós mesmos, contra os nossos sentimentos, contra aquilo que a gente já sabe, que algema a gente, que não deixa a gente ir para a próxima série. A gente fica sempre repetindo as mesmas lições e não avança. Então chegou a hora da gente começar a semear para que na próxima reencarnação as lições sejam mais brandas, menos intensas, porque o aluno já evoluiu, o aluno já cresceu em alguns requisitos, então ele tem o direito de colher os frutos disso. É isso. E sabe por que é muito importante, irmãos, a gente não desistir disso agora? Nós tivemos dezenas de reencarnações. Nós matamos lá atrás. Nós estupramos lá atrás. Tivemos. Cada personalidade que eu tive em uma reencarnação, ela está no meu inconsciente. Ela está dentro de mim. Eu não lembro quem eu fui na última encarnação, mas ele faz parte de mim. O ser violento, intolerante, impaciente que eu sou hoje é reflexo do que eu fui em outras vidas. Sabe essa personalidade que eu não lembro que está dentro de mim? Ela escolhe as coisas para mim. É ela que age dentro de mim. É ela que fala sem eu ter consciência que ela está falando. É resquício das coisas que eu trouxe dentro de mim e não lembro. Trabalhar hoje para a gente transformar, transmutar esse homem violento em menos violento, esse homem intolerante em mais respeitoso, é criar uma próxima personalidade que vai falar dentro de mim na minha próxima reencarnação. Na minha próxima reencarnação, não vai ser mais o homem violento que vai ditar as coisas, mas vai ser aquela atitude do homem mais pacífico que vai falar dentro de mim. Essa vai ser a principal colheita. A gente tem uma frase que todo mal volta à origem, mas todo bem
também volta à origem. Uma promessa de Deus é que o semeador sincero, ele não está isento de se ferir com os espinhos da jornada, do trabalho, mas ele tem todo o direito de colher os frutos do trabalho que ele fez, se não nessa, mas com certeza em outras reencarnações. Eu ia mostrar para vocês uma imagem muito simbólica para a gente terminar, mas que todo mundo já viu. A lagarta que vira uma borboleta. Digam para mim, quem fez a lagarta se transformar em borboleta? Quem fez? Quem fez a lagarta se transformar em borboleta? Quem? Ela mesma. Que imagem falta entre a lagarta e a borboleta que eu não citei? O casulo. A lagarta tece em volta dela o casulo, ela se interioriza, ela vai para dentro de si mesma e faz todas as transformações necessárias para virar borboleta. Transmutar é uma lei universal. E como isto, ela colheu quais frutos de não ser mais lagarta, mas virar borboleta? Quais frutos ela colheu? Antes, a vida dela como lagarta era uma folha. Agora, como borboleta, ela tem acesso a todos os jardins da terra. Imagina o que está esperando por nós. O que está esperando por nós. Que Jesus nos dê coragem, abençoe o nosso propósito de transformarmos, de deixarmos de ser lagartas e virarmos borboletas. Tudo depende de nós. Está dentro de cada um de nós. É lá que nós vamos conseguir as melhores conquistas. Obrigado, irmãos. Fácil. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Mestre Jesus, por esse alimento do conhecimento que nos deixou, nos mostrando os caminhos, o roteiro que devemos percorrer para deixarmos de sermos lagartas. Obrigado, queridos amigos espirituais dessa casa, pelas energias que foram cedidas e ainda serão cedidas a todos nós. Que essas energias nos dê coragem, nos dê força para continuar a nossa caminhada. Não importa quantas vezes nós errarmos, o importante é que nós levantemos sempre. Muito obrigado, queridos amigos, que essa energia, acima de tudo, possa nos adubar, não desistirmos de nós mesmos. Que assim seja. Quem estiver agendado para o passe de tratamento, pode se dirigir à sala número 4. Os demais podem permanecer aqui no salão. Sim. Vamos agradecer por todos esses ensinamentos, essas lições que aprendemos,
toda quarta-feira, que possamos levar para os nossos lares, para os nossos irmãos, o nosso trabalho, um pouco de tudo, um coração cheio de amor. É uma oportunidade que temos de aprender, de evoluir, que não podemos perder. E semear essa semente, pois plantando é que vamos colher. Que Jesus abençoe a todos, todas as bênçãos que são derramadas aqui essa noite. Que possamos sair daqui com o nosso coração cheio de esperança, cheio de amor, cheio de alegria, por esses dias tão difíceis que atravessamos, pois precisamos deles para evoluir, para cada dia, um grãozinho de areia a gente conquistar nas nossas vidas nessa encarnação. E vamos à nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos. Pessoal, a nossa última reunião desse ano vai ser no dia 18, não é? Porque na próxima quarta-feira já vai ser o Natal, né? Aí tem Natal e Ano Novo, mais 2 semanas, e aí a gente volta. Retorno 22 de janeiro. Então a gente retorna dia 22 de janeiro. Dia 18, a última reunião deste ano, e dia 22 a gente está aqui de novo, tá? Então a gente tem mais 2 semanas. Uma boa noite a todos, e aí a gente tem a nossa água.